E se você parasse de se masturbar da noite para o dia? O que será que aconteceria no seu organismo? Confira aqui comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Eu ajudo homens a melhorarem a sua vida sexual e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a masturbação, turma. Masturbação é um tema bem polêmico, a gente já gravou vídeo aqui falando sobre alguns mitos relacionados a esse assunto. E a ideia desse vídeo não é fazer apologia à masturbação e nem mudar a crença de ninguém. A gente vai falar sobre alguns aspectos aqui, principalmente quando o homem deixa de se masturbar. Falando um pouquinho só, meio por cima a respeito dos mitos, a gente tem alguns mitos como crescimento de pelo nas mãos, falta de concentração, diminuição da disposição do dia a dia, deficiência de alguns nutrientes como o zinco, disfunção erétil, impotência sexual, ejaculação precoce. Enfim, existem muitos mitos que acabam rodeando aí o assunto quando a gente vai falar da masturbação. Existem alguns aspectos positivos nessa prática? Sim, para alguns homens podem haver aí alguns aspectos positivos, como a melhora do sono, a melhora do estresse, da ansiedade, a melhora do relacionamento. E um dos aspectos mais positivos da masturbação acaba sendo o autoconhecimento. Por quê? Porque durante a masturbação você vai aprender aquilo que te dá prazer e durante uma relação sexual fica muito mais fácil de você se conhecer e aproveitar aquele momento de uma forma melhor. Mas existem aspectos negativos também? Claro que existem, principalmente para aqueles homens que vão para o outro extremo, aqueles homens que têm uma prática exacerbada da masturbação. Esses homens, muitas vezes, eles acabam adquirindo o vício realmente e principalmente relacionado aí à pornografia, ao consumo da pornografia. E esses homens, eles têm o vício da pornografia, praticam a masturbação e muitas vezes eles acabam se isolando sexualmente, não tendo relações presenciais com as parcerias. E é claro que isso é muito ruim para esse homem ao longo da vida dele. Agora, por que então existem alguns homens que vão decidir parar de se masturbar? Será que existe alguma explicação para isso? Os fatores são variados, Então, existem homens que têm ali crenças religiosas, de novo, nada contra, mas algumas crenças religiosas vão impor a ausência da prática da masturbação ou por alguma decisão pessoal que ele tenha ali. A partir do momento em que ele toma essa posição de não se masturbar mais, qual é o risco ou o que vai acontecer no organismo, quais são as consequências que esse homem pode ter no seu organismo? A primeira delas, turma, está relacionada a consequências emocionais. Principalmente se essa decisão de parar de se masturbar não veio de você, se não é algo que você acredita de fato, se foi algo imposto a você. A primeira consequência emocional pode ser um estresse, uma irritabilidade, uma falta de concentração, uma falta de ânimo ali para fazer as atividades do dia a dia. Isso é uma das primeiras coisas que vai alterar nesse homem que para abruptamente de fazer aí, de praticar a masturbação. E por que esse homem ele vai sentir esses efeitos emocionais? Porque a prática da masturbação ela libera algumas substâncias no seu organismo que vão dar um relaxamento, vão dar um prazer. Então, de certo modo, acabar com isso, principalmente de maneira abrupta, pode fazer com que você passe por um período de adaptação em que você sinta os efeitos da ausência de hormônios relacionados ao prazer, como por exemplo a endorfina. Sabe um outro aspecto que pode estar relacionado também a essa parada da masturbação? O tempo de ejaculação. E aí eu queria gastar um tempinho aqui explicando para você como é que isso funciona. O tempo de ejaculação de um homem que está acostumado a se masturbar, geralmente ele tende a ser um pouquinho maior. A partir do momento em que esse homem para de se masturbar, ele pode experienciar aí durante a sua vivência sexual uma redução desse tempo, evoluindo até em alguns casos para uma ejaculação precoce. Por que isso vai acontecer? Porque durante a relação sexual você vai ter um estímulo sexual intensificado, você vai sentir aquela sensação e aqueles estímulos sexuais de uma maneira mais intensa, o que tende a fazer com que nesse momento, nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos aí que você não se masturba, você ejacule num tempo menor, eventualmente até tendo casos de ejaculação precoce, principalmente na primeira relação, onde os estímulos eles vão ser um pouco mais intensos e você tende a ejacular um pouco mais rápido. Com o passar do tempo, naturalmente existe uma adaptação e alguns homens relatam que melhoram de fato esse tempo ejaculatório, mas é uma mudança que você pode perceber
principalmente nos primeiros dias. Mas assim, aí você pode se perguntar, mas o título desse vídeo, né, o conteúdo desde o começo fala, existe algum risco para mim se eu parar de me masturbar? Existe algum risco de saúde para mim se eu parar de me masturbar? O fato é que não existe, turma, não existe nenhum risco para sua saúde. Você não vai ficar nem melhor nem pior, desde que você entenda a situação. E qual que é o ponto aqui? Se eu pudesse resumir esse vídeo aqui para você. Se você acredita, se você tem uma convicção, se você tem uma crença religiosa de que a masturbação é algo maléfico para você, de que você deva parar de se masturbar, tá tudo certo. O grande ponto aqui é existir uma contradição entre aquilo que você acredita e aquilo que é imposto a você. Pode haver aí um período de adaptação, podem haver alguns sintomas no seu organismo, se você não entende esse processo e não acredita que de fato você deva parar de se masturbar. Se você acredita nisso, tá tudo certo. Se você quer praticar a masturbação moderadamente, tá tudo certo também. O grande ponto aqui é a moderação e o fato de você ter alguma crença, ter alguma convicção que te mova a parar de se masturbar, tá tudo bem, isso não vai trazer nenhuma repercussão para o seu organismo. O ponto está justamente para aquela pessoa que mantém a prática, para por um determinado tempo ali, pode ser até indefinido, né? E durante esse período ela pode passar por algumas mudanças e a ideia desse vídeo é explicar para vocês quais são as mudanças que podem acontecer. Turma, masturbação é um assunto bem polêmico, sempre vai ter gente aqui criticando, falando a favor, falando contra, enfim, sempre vai ser um tema polêmico aqui. A ideia é agregar no seu conhecimento. Eu queria saber o que você achou desse conteúdo, se você acha que engrandeceu o seu conhecimento e se você gostou, se você chegou até aqui, clica no gostei, já se inscreve no nosso canal. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? O nosso canal vive, a gente produz conteúdo graças a vocês, então eu agradeço você de ter ficado comigo até esse momento aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na semana que vem. Até lá!